A gente, quando fala de continente americano antes da chegada de Colombo, a gente fala basicamente, todo mundo lembra de Incas, Maias e Astecas, né? São os povos que construíram os monumentos que ainda estão por aí, são os povos que deixaram os maiores legados, obviamente que não são os únicos povos que habitavam ou habitaram o continente americano antes da chegada dos europeus, mas são certamente os mais famosos. A gente fala de Império Inca, a gente fala de Imperador Azteca, mas por que a gente não pode falar de Império Maia? Por que é errado dizer Império Maia? Chega aí, esse é o Cego GPT, o canal que vê a vida de um modo diferente. Pois é, os maias foram um povo bem resiliente, né? Eles estavam aí desde antes de Cristo e a última cidade maia caiu em 1692, ou seja, foram quase 2000 anos de existência permanente dos maias, né? Os maias deixaram cidades incríveis como Tikal, como Palenque, como Chichén Itzá, Uxmal, Copán, enfim, só para citar algumas cidades, mas muitas delas são atualmente consideradas patrimônios culturais da Unesco pelo seu valor, pelo que elas representam de história, né, para a gente entender o passado do nosso continente. Pois é, mas por que então que não se pode falar de Império Maia e se pode falar de Império Inca? Então, os maias eram um povo, eram não, porque eles existem, né? Os descendentes dos maias estão no México, estão em Belize, estão na Guatemala, são milhões, falam a língua maia, têm seus costumes e é isso que define o povo maia, né? Quando a gente fala de Inca, a gente está falando da América do Sul, basicamente de Peru, Bolívia e Equador, e a gente está falando de um império centralizado. A capital era em Cusco, tinha um imperador, o Zapa Inca, e alguns entraram para a história, né, como o próprio Atahualpa, como Huayna Cocha, enfim, vários imperadores incas. Os incas estiveram num período de pouco mais de 100 anos, né, não foi um império tão duradouro. Mas os incas, vamos dizer assim, modernamente era um país que tinha um governante, tinha uma família real, tinha uma capital e tudo mais. Os astecas também, né, os astecas na cidade do México, e ao redor, onde os astecas dominaram, eles também permaneceram por praticamente 100 anos, também não foi um período muito grande, e eles tinham Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, era a capital do Império Azteca. Os astecas tinham um imperador como Moctezuma, que era imperador quando Hernán Cortés invadiu a cidade. O Império Azteca também funcionava como um país, talvez um país um pouco diferente, porque tinha algumas tribos que eram vassalas e tudo mais. É uma história mais complexa, mas era um país. Os maias não. Os maias eram um povo e uma cultura, mas eles nunca formaram uma identidade geográfica, né? Os maias habitaram o que a gente chama de Mesoamérica, que é basicamente a península de Yucatán, o sul do México, né? Estados de Chiapas, Oaxaca, Belize, Guatemala, Honduras, na América Central, um pouquinho de El Salvador, e essas foram as áreas dos maias. Mas os maias nunca foram um país, né? Os maias tiveram cidades-estados, como as que eu citei, né? Tikal, Copán, Chichén Itzá, Roya de Serén, Uxmal, Tulum, que eram cidades que eram como se fossem, né, os principados europeus. A Europa tinha diversos principados. A Alemanha, por exemplo, era um bando de principados que em 1871 foi unificada. E os maias eram a mesma coisa. Essas cidades eram rivais, inclusive, umas das outras, faziam coligações, elas não representavam uma unidade política, não existia um imperador maia, o rei maia. Cada cidade tinha seus próprios governantes, algumas conquistavam outras, aí por um tempo elas eram subservientes a determinadas cidades, conquistavam novamente sua independência, e a história dos maias foi sempre assim, não houve um país maia, eram cidades independentes, que professavam religião parecida, cultura parecida, idioma parecido, que tinham basicamente os mesmos eixos culturais, mas que nunca formaram um país. Por isso que é errado dizer Reino Maia, Império Maia. Os maias nunca foram unificados, ao contrário dos incas e dos astecas e dos romanos e de outras civilizações e povos que a gente estuda. Ficou claro? História de cego. Cego, né? História de cego não, Cego GPT. Maias como esse você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.